Aleluia, celebre o nosso Deus nesta manhã. Chacoalha uns dois do seu lado e fala assim para ele: que bom que você veio hoje. Fala, você está no lugar certo. Fala, irmão, na hora certa, com as pessoas certas. Já profetiza para ele, antes desse culto acabar, seu cálice vai transbordar. Aleluia, celebre o nosso Deus mais uma vez. Pode se sentar no teu lugar, toma o teu assento nessa manhã. Não sei se você está feliz e animado nessa manhã, irmão. Eu estou feliz e animado nessa manhã. Estou com expectativa para aquilo que Deus vai falar com a gente hoje. Amém? Obrigado, Jesus. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Nós te engrandecemos, bendizemos o teu santo nome. Te damos total liberdade nessa manhã. Fala conosco. Usa mesmo, Pai, as nossas vidas para que o Senhor seja glorificado mais uma vez. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Hoje eu quero trazer um texto para você, que você provavelmente já ouviu várias mensagens acerca desse texto. E hoje, pelo culto das 9, eu vou pregar uma mensagem, no culto das 11 eu vou pregar uma outra mensagem. Então, se você puder, fica nos dois cultos, senão depois você assiste na internet, na hora que você estiver voltando para casa. Mas, de maneira muito simples e objetiva, hoje eu quero falar nesses dois cultos sobre a intencionalidade de Deus. Olha para uns dois do seu lado e fala assim para ele: intencionalidade de Deus. Tem alguém comigo nessa manhã ainda? Intencionalidade de Deus. A primeira mensagem que eu quero trazer para você é essa: ainda tem azeite. Mas a segunda mensagem, eu peço a você, se você puder escutar depois em casa, vai ser essa: a intencionalidade de Deus. As duas mensagens vão voltar para o caráter intencional do Senhor, é isso que eu quero trazer para você nessa manhã. Mas a primeira mensagem tem um objetivo, a segunda tem outro. Então, se você vê no culto das 9, se prepara, porque tem a porção das 9 e tem a porção das 11. Amém? Mas 2 Reis, capítulo de número 4, vai falar para mim e para você, verso de número 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas veio falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Você está comigo aqui nessa manhã? Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Mais uma vez, a tua filha não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Peça muitas. A palavra continua dizendo para mim e para você, verso de número 4. Depois de entrar em casa com os seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse: vá e venda o azeite, pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra. Fala conosco mais uma vez, Espírito Santo. Amém. Irmão, essa palavra, não sei se ela mexe com você, mas toda vez que eu escuto essa passagem, esse relato, essa mensagem fala muito comigo. A gente não precisa de muito para já ser edificado por esse texto, mas só contextualizando para você, a palavra diz que a mulher de um daqueles que estavam com os profetas. Um ponto interessante desse texto, que eu não sei se você reparou, mas o texto que aponta o profeta da época era Eliseu. O profeta da época era Eliseu. A gente está em 2 Reis, capítulo de número 4.
O que aconteceu, se você volta um pouco antes, não precisa ser muito, no capítulo de número 2, a gente vê que Elias é levado aos céus. E Eliseu agora toma sobre ele o manto a qual o Senhor prometeu, um manto profético, um manto que liberaria sobre ele não só a palavra, mas o poder, o Espírito, a presença. Você está comigo aqui nessa manhã? E no capítulo de número 4 a gente já tem Eliseu vivendo realidades. E uma das primeiras realidades que ele vive é alguém chegar para ele e falar assim: profeta, eu estou no meio de uma necessidade. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso. Ainda tem azeite. Eu poderia falar sobre muitas coisas. Eu poderia falar de um Deus provedor. É claro que eu vou falar de um Deus provedor, que era impossível você falar de um caráter de um Deus bom e você não crer que o nosso Deus ele vai prover. É impossível eu falar de realidades que necessitam de milagres e confiando não nas circunstâncias, mas no caráter do meu Deus, eu não puder, eu não tenho a capacidade de confiar num caráter que é imutável. Ele é bom, ele é fiel. Você está comigo aqui nessa manhã, irmão? Me ajuda a pregar em nome de Jesus. Eu tô com os dois do seu lado e fala assim para ele: acorda, irmão. A verdade é que quando Deus libera poder através de Eliseu, Deus, é claro que ele iria fazer tudo aquilo que o Senhor já está acostumado a fazer, porque aonde a presença do Senhor está a manifestação do seu poder. A gente consegue ver então a mulher chegando para ele e fala assim: olha, presta atenção no que você leu. Teu servo, meu marido. O teu servo, meu marido. Eu fico imaginando, como assim servo? Porque até então o ministério de Eliseu tinha acabado de começar. E até onde a gente entendeu e a gente lembra, você lembra que quem era servo de quem era Eliseu, que servia Elias? Provavelmente há pouco tempo tinha começado o ministério de Eliseu. Se você pega pela lógica da palavra, daquilo que a gente está lendo, o ministério dele tinha começado há pouco tempo, mas esse homem já servia na casa de Deus há muito tempo. E a verdade diz para mim e para você que antes de Eliseu exercer o seu ministério, esse rapaz já estava na casa do Senhor. Ele diz: o teu servo servia ao Senhor e ele era um homem fiel. E eu fico pensando, por que o Senhor permite algumas coisas acontecerem? E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre a intencionalidade de Deus em meio às circunstâncias. Você está comigo aqui, irmão? Porque eu estou falando de um homem justo, que tinha família, que tinha compromissos, assim como eu e você. Mas pela realidade da vida, e a palavra não deixa claro o que acontece, mas esse homem morre. E deixa agora a esposa e os filhos. Eu não sei se você sabe como é que funcionava na época, né? Mas antigamente era o seguinte: se você não tinha dinheiro para pagar, a gente vai pegando as suas coisas até sobrar você e seus filhos. Então, eu tô com essa dívida, então me dá a ovelha. Eu tô com essa dívida, então me dá o boi que você tem. Eu tô com essa dívida, então me dá a terra. Então agora sua terra é minha, agora sua casa é minha. Eu não tenho mais com o que pagar. Então agora você e os seus filhos vão trabalhar para mim como escravos para pagar a dívida que você me deve. Qual era a dívida? Eu não sei. Qual era o que? Não sei, mas uma coisa é certa. Havia necessidade na casa dessa mulher. Assim como há necessidades na minha, na sua casa, onde há necessidades diárias no mundo em que vivemos. O ponto aqui que eu quero trazer para mim, para você, nessa manhã é, no meio desse contexto, dessa história, dessa verdade bíblica para mim, para você, ela se apresenta ao servo do Senhor dizendo assim: o teu servo, o meu marido, servo fiel ao Senhor, servia na casa do Senhor. O profeta chega e fala assim: o que eu posso fazer por você? Irmão, eu não sei se você sabe disso, mas a nossa igreja também tem necessidades. Não sei se você sabe disso, mas praticamente toda semana chega alguém para a gente e fala assim: pastor, eu preciso... Pegava a sua dor para ficar com ela, para poder resolver o seu problema. Mas a gente precisa entender que até nessas coisas o Senhor trabalha. E isso é difícil da gente entender. Isso vai contra, talvez, a nossa forma de pensar, porque a gente pensa: se o nosso Deus é bom, então logo eu só preciso viver uma vida boa. A verdade é que nós estamos aqui nesse mundo ainda. Amém, igreja? Mas eu creio que daqui a um pouco tempo o Senhor vai vir para buscar a sua igreja. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, onde não vai haver nem
Quero trazer para mim e para você nessa manhã que é inevitável, nós vamos passar por problemas. Fica tranquilo, se você está sem problema, o próximo já está chegando. Está repreendido, pastor, em nome de Jesus. Mas é uma verdade, porque a vida do crente é assim. As provações, Tiago fala isso para mim e para você, você já conhece esse texto, tem de bom ânimo quando passares por diversas provações, porque é nesse lugar onde o Senhor vai gerar em você um caráter aprovado, e esse caráter aprovado é esperança. Hoje eu falo com você, ainda tem azeite, e eu ainda não comecei a pregar, estou só te lembrando o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é inevitável, sendo homem ou mulher de Deus, sendo profeta ou não, vai chegar momentos onde os dias ruins chegarão. Onde o dia mal bate na porta. A pergunta que eu faço para mim e para você é: quem te sustenta no dia mal? Quem te sustenta no dia mal? Aonde você corre no dia mal? Para onde você corre no dia mal, irmão? Responde essa para você. Aonde você corre? Para quem você vai? Aonde você grita por socorro? Essa mulher, ela aparentemente não era alguém que estava no templo de Deus servindo, mas uma coisa ela sabia: o meu marido é servo de Deus, ele é fiel ao Senhor, eu já vi o Senhor fazer grandes coisas, eu sei o que o Senhor tem feito por meio dos profetas, então eu vou buscar recurso, então eu vou buscar alívio, então eu vou buscar restauração, então eu vou buscar provisão no lugar onde eu sei que o Senhor pode me dar. Sabe qual que é a primeira coisa que acontece quando os problemas aparecem? As pessoas somem da igreja. Eu não vou nem vou falar da igreja, eu vou falar, as pessoas fogem da presença do Senhor. Ao invés das pessoas correrem para o Senhor, elas correm do Senhor. É impressionante isso. Pastor, eu estou com um problema, eu não quero ir para a igreja. Eu falei assim, ué, irmão, não estou te entendendo. Eu pequei, eu não quero estar na igreja, irmão, não estou te entendendo. Eu estou todo errado, eu não quero ir para a presença do Senhor, irmão, eu não estou te entendendo. A verdade é essa: uma vez que nós estamos nesse lugar, a única esperança, a única perspectiva, a única fonte de vida inabalável, imutável é o Senhor. Em vez de correr para o Senhor, você está correndo do Senhor. Quem é a sua fonte no dia da dificuldade? Para onde você corre? A palavra deixa muito bem claro para mim e para você que essa mulher correu para o Senhor. Porque, de fato, os profetas representavam a presença do Senhor no meio do povo. Ela chega para o profeta e fala assim, o meu marido, o teu servo, morreu. E agora os credores estão vindo buscar eu e os meus filhos. Irmão, às vezes a gente queria ter resposta para tudo. Eu queria ter resposta para tudo. Pastor, o que você acha? Eu falei assim, não sei, deixa eu orar, irmão, porque isso aí você me pegou desprevenido. Eu queria ter resposta para muita coisa, às vezes eu não tenho. Mas a pergunta que ele faz é: o que é que você tem? O que é que você tem em casa? E aqui começa então a mensagem. Ela fala assim, não tem nada, além de um pouco de azeite. E aí isso me chamou demais a atenção nessa semana, enquanto eu estava orando e no meu momento com Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu não sei se você entende o que representa azeite na palavra. Eu não sei se você lembra o que representa azeite na palavra. Vamos começar pelas coisas mais simples. Azeite servia para você comer, né? Quem gosta de um bom azeite aqui? O Paulão já manifestou ali. Um azeite bom, irmão, é maravilhoso. Para quem gosta, é incrível. Tem gente que não gosta nem do cheiro. Mas o azeite, ele servia para a comida. O azeite, ele servia para as lamparinas, para deixar acesa, para fonte de combustível, de luz, mas tinha algo que o azeite também servia. O azeite também servia para ofícios sacerdotais. E é aqui que eu quero focar com você. Porque talvez essa mulher não podia ter nada, e talvez esse marido não tenha deixado nada para ela. Você está comigo aqui já nessa manhã, em nome de Jesus? Essa mulher não tinha ficado com herança, porque às vezes a gente se preocupa em deixar herança. Não, eu preciso trabalhar muito para deixar herança. A única coisa que ele deixa para sua família, sabe o que é? Um pouco de azeite. A única coisa que a gente tem em casa é um pouco de azeite, profeta. Eu fiquei imaginando de onde saiu esse azeite, cara. É claro que poderia ser para a cozinha, mas e se por um acaso, e se porventura esse azeite representasse não apenas a provisão de comida,
Porque às vezes a gente acha que o azeite, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, serve apenas para pagar a nossa necessidade. O que a palavra está dizendo para mim e para você, que ela fala assim, profeta, não tem muita coisa lá em casa, mas uma coisa tem, não tem nada além de um pouco de azeite. Ele fala, então pega o que tem na sua casa. O que o Senhor está ministrando ao seu coração é que se ainda tem azeite, irmão, então você tem tudo que você precisa. Se você ainda tem azeite, então você tem tudo que você precisa. Ele não está falando assim, ó, vai pegar a outra coisa, vai pegar farinha emprestada aí. Ela poderia ter pedido farinha. A palavra não fala, mas talvez ela tenha pedido farinha já emprestado. Mas o que o Senhor está deixando claro para ela, eu não preciso de outra coisa a não ser o que eu já coloquei dentro da sua casa. Vou falar mais uma vez para ver se você entende o que eu estou falando aqui nessa manhã. O Senhor não precisa de nada além daquilo que Ele já colocou na sua casa. A presença do Senhor é suficiente. A presença do Senhor é suficiente. Hoje eu falo com você sobre a intencionalidade do nosso Deus. Porque o nosso Deus ele é intencional, gente. Você precisa entender isso. Quando acontece alguma coisa, eu falo assim, o que Deus está querendo me mostrar com isso? O que o Senhor está querendo falar comigo? O que está acontecendo aqui? Me fala, Espírito Santo, eu preciso entender. Você percebe isso? O Senhor poderia ter feito outras coisas, de outras maneiras, mas um Deus intencional não toca apenas na sua vida, aquilo que acontece através da sua vida toca a outras pessoas. Porque o que o profeta manda ela fazer é pedir vasilhas emprestadas. Você já pediu vasilha emprestada de alguém, irmão? Não, vou além. Já foi pro churrasco e aí sobra, né? A galera fala assim, olha só, leva um pouco para casa, né? Comida pode não ir, mas uma coisa vai. Vasilha, né? Mas ela não volta, amém, gente? Ela só vai, a vasilha só vai, ela nunca mais volta, né? Tem gente que tem essa mania. Olha pro irmão do seu lado e fala assim, devolve a vasilha, irmão. É, isso. Devolve a vasilha. Talvez você tá com a vasilha do irmão que você falou e com ele já tem 2 anos na sua casa, meu Deus. Não, leva a vasilha. Ela tá falando assim, não, me dá um pouco de vasilha. Sabe o que isso me leva a entender? Cara, quando Deus quer mostrar aquilo que Ele vai fazer, Ele não se limita apenas a mim e a sua casa. Vou falar mais uma vez, quando o Senhor quer mostrar o que Ele vai fazer, não se limita apenas a mim e a sua casa. Ele fala assim, vai nos seus vizinhos para que eles possam entender aquilo que eu vou fazer. Irmão, você não está entendendo, não. Eu não sei o que você tem vivido nesses últimos dias, mas se o Senhor está te levando a ser um instrumento do Senhor para que outras pessoas possam ver a glória de Deus, então entenda isso em nome de Jesus. Não vai faltar azeite, não vai faltar presença, não vai faltar recurso, não vai faltar o Senhor. Ele fala, vai lá pedir vasilhas. Agora, imagina para alguém que não tinha nada, tem um pouco de azeite e vai pedir vasilha emprestada. Imagina, me empresta um pouco de vasilha. Por quê? Porque eu vou botar azeite. Mas você tem azeite? Não. Mas eu tenho uma palavra. Azeite, eu tenho só um pouco, mas eu tenho uma palavra. Irmão, você está comigo aqui nessa manhã em nome de Jesus? Me ajuda a pregar. Às vezes a gente fica esperando o Senhor fazer muita coisa, mas Ele já liberou uma palavra. Vai buscar vasilha. Talvez na sua lógica não faça sentido. Para que eu preciso de vasilha se eu não tenho nem azeite? O Senhor fala, dê um passo de fé. Pega a vasilha, que o azeite eu provenho. Ela não precisou ter azeite, o azeite já estava na casa dela. O azeite já estava em casa. O que você tem? Eu não tenho nada, além de um pouco de azeite. Irmão, da onde apareceu esse azeite eu não faço ideia. Se era de cozinhar ou para usar em atos cerimoniais do sacerdote. Eu não sei. Se era para acender uma lamparina, se era para fazer um pão, se era para comer o azeite com pão, eu não faço ideia de onde saiu esse azeite, mas a palavra é clara ao dizer para mim e para você o que representa o azeite. O azeite representa a unção do Senhor, mas o azeite também representa a presença do Senhor. Eu não posso negligenciar o fato que a única coisa que o profeta percebe que ela tem é tudo aquilo que ela já precisaria. Ela vai buscar recurso, ela vai buscar socorro no lugar certo, ela vai buscar a presença do Senhor. E o Senhor libera uma palavra para ela, pegue vasilhas, porque eu vou liberar azeite. Vou falar mais uma vez, pegue vasilhas, porque eu vou liberar azeite. Sabe o que significa? Significa ter espaço para receber aquilo que o Senhor vai liberar.
Mais uma vez, isso significa ter espaço para receber aquilo que o Senhor vai liberar. Talvez o Senhor já falou para você, dá um passo de fé para eu poder liberar, e você está falando assim, não, Senhor, me dá um sinal. Agora ninguém fala amém. Yeah. Talvez você está falando assim, não, Deus, mais um sinal do pastor falando. Me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Ela não pediu sinal. Você tem noção? Eu não sei se você já passou por um estado como esse. Talvez você tenha passado por aperto na sua vida já, irmão. Mas estado de necessidade, onde a galera provavelmente está passando fome e a galera vai ser levada como escravo, eu acho que você nunca passou por isso na sua vida. Mas já teve aquele aperto que você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Deus libera uma palavra. Ele não liberou o recurso. Ele não mandou ninguém na casa dela para poder fazer. Você está comigo aqui, irmão? Deus, manda o profeta, manda o fulano. Não manda ninguém. Eu estou indo lá. Eu estou indo lá. Eu estou indo lá. Enquanto o Senhor libera a palavra, tudo que ela precisaria era de azeite. O azeite já estava lá. Ele fala assim, pegue vasilhas. Em outras palavras, esteja pronto. Me dê espaço para eu derramar aquilo que eu vou derramar sobre a sua vida. Porque aquilo que eu vou derramar sobre a sua vida vai pagar as suas dívidas e você ainda vai viver daquilo que sobrou. Irmão, eu fico imaginando a quantidade de azeite. Porque lá em casa o vidro de azeite é desse tamanhozinho. E o Paulão me deu um azeite bom, gente. Mas o azeite é desse tamanho. Eu fico imaginando, pegue vasilhas para botar o azeite. Qual era a quantidade de azeite que o Senhor derramou sobre aquela casa? Qual era a quantidade? Eu fico imaginando os filhos daquele homem de Deus vendo o Senhor fazer milagres através de uma palavra. Sabe o que o Senhor está fazendo na sua intencionalidade? Ele está mostrando para você que o que você precisa já tem na sua casa. Ele está mostrando para os seus filhos que o que eles precisam da presença do Senhor. O que ele está mostrando para os seus vizinhos, para quem está do seu lado, ei, eu sustento essa casa. A partir do momento que ele corre para os meus pés, ele pede o meu socorro, ele se coloca no meu lugar de busca, de intimidade. Ele fala, feche a porta. Porque o milagre que eu vou fazer sou eu e você. O milagre que eu vou fazer sou eu e você. Irmão, pare de compartilhar as suas dores para quem não vai te ajudar. Não, deixa eu dar uma ajuda para Deus. Você sabe que o irmão pode te ajudar de alguma maneira. Irmão, está acontecendo uma dificuldade lá em casa. Aí o irmão fala assim, é mesmo? É. Que penso? Aí eu falei assim, Deus, achei que você ia usar o irmão. Pare de tentar dar ajudinha para Deus. Vai, Deus, agora é uma boa oportunidade para você fazer, vai. Para de tentar ajudar o Senhor a fazer aquilo que só Ele pode fazer. Ele fala, pegue vasilhas, pega os seus filhos, feche a porta e deixa que o resto eu faça. Para onde você tem corrido no lugar? Para onde você tem corrido no lugar de aflição? Para onde, para quem você tem corrido? Aonde você tem buscado respostas quando não tem resposta? Quando não tem provisão? Quando a luta chega, quando as dificuldades chegam diante da minha e da sua vida, porque elas vão chegar, irmão, isso é inevitável, a gente já ouviu isso, a gente já sabe disso, você talvez está passando por isso, mas a verdade da palavra de Deus é que ele fala, pegue vasilhas, me dê espaço, para eu poder derramar sobre você e sobre a sua casa. Irmão, um Deus intencional em tudo aquilo que Ele faz, porque a palavra diz isso para mim e para você. Há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu não posso crer que um Deus tão poderoso, tão soberano, se perde em meio a circunstâncias que tocam em mim a sua vida, irmão. Isso não é verdade. Você acha que um Deus todo-poderoso está preocupado como ele vai pagar o seu aluguel? Você acha que um Deus todo-poderoso está se preocupando? Ele está falando assim, eu mesmo. Como é que eu vou fazer para curar essa pessoa? Como é que eu vou fazer para... Irmão, pelo amor de Deus. Um Deus que libera a palavra e a palavra traz vida. Libera a palavra e a palavra traz vida. Libera a palavra e a palavra traz vida. Uma palavra do Senhor é o suficiente para manifestar realidades na terra. Uma única palavra. Ao se encontrar com Jesus, o homem fala, Senhor, eu sei que o Senhor é homem sujeito à autoridade. Você nem precisa ir na minha casa. Só libera uma palavra.
Às vezes o Senhor tem liberado palavras sobre mim, sobre você, a gente está assim, Deus, dá um sinal, manda uma pessoa, manda uma porta, manda um cavalo de fogo, manda um profeta, manda, Senhor, e o Senhor está falando, tudo que você precisa, você já tem, se você tem azeite, você tem tudo. Se você tem azeite, você tem tudo. Hoje eu falo com você, ainda tem azeite. Ainda tem azeite. A pergunta que eu faço para você é, pode estar te faltando todas as coisas, mas na sua casa ainda tem azeite, irmão. Porque se tiver azeite, o Senhor está falando para mim e para você, vá atrás de vasilhas. O Senhor não está pedindo para que você peça ajuda às pessoas. Ele está pedindo para que você vá a elas para mostrar, ei, o Senhor vai fazer algo grande na minha vida. Eu só quero que você saiba, porque eu vou te devolver a vasilha e provavelmente a vasilha vai estar suja de azeite. Mas é o azeite que o Senhor liberou sobre a minha casa. Devolve a vasilha cheia, irmão, por favor, né? O povo tem a mania de devolver a vasilha vazia, né? Ó, aí suja ainda, né? Não, devolve cheio, irmão. Mas ele está falando, olha, vá atrás de vasilhas. Continua o texto, ele diz, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Você está comigo aqui ainda, irmão, em nome de Jesus? Mas peça muitas. Sabe qual que é o seu problema? Ainda que Deus já tenha liberado a palavra, ainda que já tenha azeite lá em casa, eu e você ainda nós queremos limitar o que Deus vai fazer, o quanto que Ele pode liberar. E eu vou falar isso para você. Sabe quem pode limitar aquilo que Deus pode fazer na sua vida? Eu e você. Porque se a palavra foi, vá e peça muitas, significa que o Senhor iria liberar muitas. É óbvio, mas quantas vezes o Senhor já tem falado o óbvio para mim e para você, a gente não faz? Peça muitas, vezes você aparece com 2 canequinhas dessa aqui. Ó. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Não, é só um pouquinho, Deus. Eu e você, nós temos a capacidade de limitar aquilo que Deus pode fazer, ainda que o Senhor tenha liberado a palavra. Eu fico imaginando isso, porque a gente precisa se colocar nesse lugar, irmão. Eu não sei a sua realidade hoje ou a revelação que você tem a respeito do que Deus pode fazer. Porque nós limitamos o Senhor, talvez, o nosso nível de entendimento. Não, eu entendo que o Senhor só pode fazer desse jeito. Quem é você? Quem sou eu? Para entender como Deus vai fazer, a maneira qual Deus vai usar, o caminho pelo qual Ele vai fazer. Você lembra de Jó? Você lembra de Jó? Ao questionar ao Senhor, o Senhor fala para ele, aonde você estava? Deixa eu te fazer uma pergunta então, Jó. Aonde você estava quando eu firmei os fundamentos da terra? Aonde você estava? Responde para mim, Jó, aonde você estava quando, pelo poder da minha palavra, eu estabeleci todas as coisas, eu separei as estrelas, eu chamo elas pelo nome, mas só para te lembrar, eu chamo elas pelo nome, mas eu separei as estrelas, o firmamento, eu liberei a palavra, eu liberei, haja e ouve, céus, terra, mar, firmamento, vegetação, animais, luz, sol, lua, estrelas. Aonde você estava quando eu liberei a palavra? Aonde você estava quando eu soprei fôlego de vida sobre a carne? Aonde você estava? Quem é você? Quem sou eu para limitar como Deus vai fazer? Existe uma intencionalidade naquilo que Deus está fazendo. A gente precisa entender que as circunstâncias não mudam o caráter do meu e do seu Deus. Irmão, é intencional sim. O problema é que a gente não vê essas coisas como oportunidade do Senhor fazer milagres. Vou falar uma frase que você já conhece. Suas lutas, seus problemas, suas aflições, suas dificuldades são ótimos ambientes para o Senhor fazer milagres. A gente quer viver milagres, mas nós não queremos um ambiente propício para isso. Sabe onde o Senhor ressuscita mortos? Num ambiente de morte. Sabe aonde o Senhor cura enfermos? Num ambiente de enfermidade. Sabe aonde o Senhor cura? Aonde o Senhor liberta? Num ambiente onde as pessoas estão cativas, estão presas, aprisionadas. É nesse ambiente que o Senhor se manifesta. Sabe aonde o Senhor manifesta luz? Talvez nós estamos pedindo milagre, mas nós não queremos preparar um ambiente para.
ela foi atrás do Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre. Deus fala assim, então prepara um ambiente para eu poder fazer. Sabe qual que é a única coisa que eu e você nós precisamos fazer? Preparar um ambiente para o Senhor manifestar milagres. Vou falar mais uma vez, sabe qual que é a única coisa que eu e você nós precisamos fazer? Preparar o ambiente para o Senhor fazer milagre. O Senhor está falando, confia na minha palavra. Confia no que eu vou fazer. Vai pegar vasilha. Irmão, será que você pode simplesmente ir pegar vasilha? O Senhor não está falando para você fazer nada sobrenatural, Ele está falando para você, vá pegar vasilhas, mas pegue muitas. Não limite o que o Senhor pode fazer. Hoje eu falo com você, ainda tem azeite. Irmão, se tiver azeite na minha, na sua casa, o Senhor não precisa de nada além daquilo que Ele já liberou sobre a minha e sobre a sua casa. Você está comigo aqui nessa manhã em nome de Jesus? Ela chega para o profeta e fala assim, eu não tenho nada além de um pouco de azeite. Ele fala assim, então pega esse azeite, esse pouco de azeite. Vai pegar vasilhas emprestadas, mas pegue muitas. Feche a porta do seu quarto. Talvez você já pegou vasilha, talvez você já preparou o ambiente, mas sabe o que você ainda não fez? Feche a porta. Sabe o que é isso, irmão? Lugar de busca, lugar de intimidade. Você está acostumado a ver o Senhor fazer milagres. Você conhece o Deus que faz milagres na vida dos outros. Agora ninguém fala amém. Talvez você conheça o Deus que faz milagres na vida dos outros. Quer viver os seus milagres? Tem as suas próprias experiências com o Senhor. Quer viver milagres? Tem as suas próprias experiências com o Senhor. Feche você a porta do seu quarto. Não é isso que Jesus fala para mim e para você? Parece que é uma resposta de Eliseu. Já seria a resposta que Jesus ia dar um dia, porque eu creio que os profetas e a palavra profetizaram acerca de Jesus. Você lembra que Jesus fala, olha, quando você for buscar ao seu pai que está no secreto, feche a porta, porque é no secreto que o Senhor vai te responder, irmão. Jesus já disse isso, é no secreto que o Senhor responde, é onde ninguém vê. Eu amo uma canção que ela é assim, ó. E em meio a tantas estrelas, me vê como ninguém me vê, como ninguém vê. O Senhor te acha lá, irmão. O Senhor te acha no meio da multidão, é claro que Ele te acha, mas Ele te acha também dentro da sua casa. Ele te encontra nesse lugar. Ele te encontra nesse lugar. Sabe qual que é o melhor ambiente para gerar milagres? Porta fechada. Vou falar mais uma vez. Sabe qual é o melhor ambiente para gerar milagres? O ambiente da porta fechada. O ambiente da porta fechada. Você está comigo aqui, irmão? Hoje eu falo com você, ainda tem azeite? A pergunta que eu faço para mim, para você, ainda tem azeite? A pergunta que eu faço é, ainda tem azeite? Porque se tiver azeite, isso é tudo que o Senhor precisa para manifestar milagres. Se coloca de pé nessa manhã em nome de Jesus. Vamos declarar que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Vamos declarar que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Levante as suas mãos, feche os seus olhos nessa manhã. Comece a declarar, Pai, tudo que eu tenho é teu. A minha vida pertence ao Senhor. O meu futuro pertence ao Senhor. O Senhor é digno de receber a minha adoração. Talvez você esteja nessa situação, irmão. Eu não sei. Se o Senhor trouxe essa palavra nessa manhã, é porque você precisava ouvir essa palavra nessa manhã. Talvez você precisava lembrar que a única coisa que você precisa é de azeite. Talvez você precise lembrar que aquilo que você precisa, o Senhor já colocou na tua casa, é a presença. Talvez você precise lembrar que o Senhor está te pedindo, me dá espaço para eu fazer milagres. Talvez você precise lembrar nessa manhã, Senhor, aonde eu busco é no secreto, é lá que o Senhor faz milagres. Não existe ambiente melhor do que a presença do Senhor para vermos milagres, 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 milagres. Por isso levante as suas mãos, vamos declarar que tudo que temos pertence ao Senhor. A nossa vida é sua, Deus. A minha casa, meu Deus, meu destino, tudo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho, Deus, e tudo que eu tenho é teu.
casa, meu dinheiro, meu destino, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Diga, tudo é teu, Senhor, e tudo é teu, tudo é teu, Senhor. A minha vida, a minha casa, meus recursos, Deus, meus filhos, minha família, Deus. Nós declaramos nessa manhã, Espírito Santo, que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. O Senhor é tudo que nós precisamos, Jesus. Por isso eu te peço nessa manhã, Espírito Santo, visita cada casa. Senhor, que os meus irmãos possam se lembrar dos dias de dificuldade, aonde e quem eles vão buscar, aonde eles encontram socorro. O Senhor não é um Deus que apenas supre necessidades. Sim, o Senhor supre necessidades, mas até nas nossas necessidades supridas o Senhor manifesta a sua glória, para que nós possamos ver, para que a nossa casa possa ver, para que aqueles que estão do nosso lado possam ver. O Senhor é poderoso, Ele é grande, Ele é imutável, Ele é fiel, Ele é bom. Por isso eu declaro nessa manhã, Jesus, visita cada casa nessa manhã, Espírito Santo. Será que você pode se juntar com dois do teu lado e dizer isso, profetizar sobre a vida dessa pessoa? Pai, visita a casa do meu irmão nessa semana. Visita, Senhor, derrama azeite sobre a minha casa, derrama presença sobre a minha casa, derrama presença sobre os meus filhos, derrama presença sobre nós. Nós te pedimos mais, Espírito Santo, mais, Espírito Santo. Levante as suas mãos nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está nos lembrando nessa manhã. Eu creio num Deus intencional, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus, ainda que nós não possamos entender, ainda que nós não possamos compreender os caminhos pelo qual o Senhor vai fazer, pouco importa, Senhor, nós continuaremos confiando no Senhor. Nós declaramos nessa semana a vida de Deus, azeite, presença, graça, milagres. Manifesta a tua presença mais uma vez no nosso meio, Jesus. Manifesta, Espírito Santo, a tua presença em cada casa. Que ainda essa semana possamos ouvir testemunhos daquilo que o Senhor vai começar a fazer hoje.